Oi, Oiê, Fernanda, tudo bem? tudo bem? Tô bem, e você? Também, seja bem-vinda aqui ao meu Obrigada. perfil para compartilhar a sua experiência. Nossa, eu fiquei muito feliz com seus resultados, que você já conseguiu implementar, que você já está tendo frutos, né? Que você está tendo novos contratos e hoje a gente vai ajudar aqui os advogados que estão começando, que eu tenho certeza que você vai ter dicas muito legais para eles, né? Você que está aí vivendo, está no campo de batalha. Então começa se apresentando, falando de onde você é. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Fernanda Quadros, eu sou advogada aqui em São Paulo. Atuo exclusivamente com direito previdenciário. Sou uma jovem advogada, eu iniciei a advocacia no final de 2019 e estou na luta, e tem dado certo. Eu vou trocar umas dicas do que tem dado certo para mim. O curso da Jéssica me ajudou muito, muito, muito mesmo. Nesse meu mergulho na área. E, Jéssica, obrigada pelo convite, tá? Ai, eu que agradeço você ter aceitado vir aqui compartilhar um pouquinho do que tem dado certo para você. Então, Fê, conta pra gente, assim, no início, né, na sua jornada de advogada, quais foram as dificuldades, né, e por que você resolveu implementar o planejamento no seu escritório? Olha, o meu início na advocacia foi complicado porque eu saí da faculdade sem ter essa visão de que eu precisava me especializar em uma área. Então, eu iniciei como generalista, sem saber direito um rumo para tomar. E no final de 2019, eu comecei a ser cobrada pelo meu pai sobre a aposentadoria da minha mãe. Ele começou a perguntar: Fê, você não sabe se no ano que vem a sua mãe já pode se aposentar? E eu não sabia, porque eu nunca tinha tido contato com direito previdenciário. Eu não tive direito previdenciário na faculdade. Então, eu comecei a estudar, mas sem, assim, um compromisso de pensar que eu ia advogar naquela área. Eu só queria entender qual era o caso da minha mãe e fazer dar certo. Só que conforme eu fui estudando, fui buscando vídeo, acabei comprando livro, eu fui buscando um conhecimento que já ultrapassava o que eu precisava aprender para aplicar no processo da minha mãe. E chegou um ponto que eu pensei, gente, eu já posso aplicar isso aqui, eu já posso advogar nessa área, eu posso iniciar, eu já tenho bastante conhecimento para aplicar. E eu já tinha escutado falar sobre planejamento previdenciário, que ficou muito em alta no ano passado. Inclusive, tinha feito um curso de prática que tinha um módulo de planejamento previdenciário, mas muito, muito raso. Era muito limitado. Eu tinha uma visão limitada do que era o planejamento previdenciário. Então, eu cheguei a fazer 2 planejamentos, mas, assim, não consegui precificar de uma forma significativa, porque, para mim, parecia mais um simples cálculo, sabe? Um cálculo do tempo de contribuição, qual regra a pessoa pode utilizar, quando ela pode se aposentar e ponto. Então, o teu curso fez com que eu enriquecesse o meu planejamento previdenciário e tivesse uma outra visão do que eu posso acrescentar nesse trabalho e colocar todos os detalhes que realmente fazem a diferença para o segurado, que realmente fazem diferença para a pessoa. Então, eu comecei a falar de planejamento previdenciário para todo mundo. Todo mundo que me procurava, eu falava, olha, tem um serviço, a pessoa geralmente chega querendo saber o tempo de contribuição, né? Então, eu já entrava no planejamento. Olha, tem o cálculo do tempo de contribuição, que é simples, uma coisa simples que a gente tem até no meu INSS, embora não seja correto. Às vezes tem muito erro, muito, muito erro lá. Cada vez que você confia no INSS, uma fada morre. É Só verdade. um parênteses. Eu acho que eu já usei essa frase com alguém. Com alguém, eu acho que com um amigo próximo eu já usei essa frase. Imagina, e eu até tiro print de alguns erros, sabe? Eu tiro print da tela do computador, até no celular, para mostrar para algumas pessoas, olha isso aqui. Porque eu já vi vínculo lá pelo meu INSS de antes da data de nascimento da pessoa. Então, assim, o Nossa, segurado chegou achando que tinha mais de 40 anos de contribuição. Ele não tinha, tinha 20 e alguma coisa, porque tinha um vínculo lá de antes da data de nascimento dele. Então,
Eu já vi um que era que tinha começado quando a pessoa tinha 3 anos. Aí eu falei, nossa, essa pessoa aí começou a trabalhar jovem, né? E aí, quando a pessoa chega perguntando alguma coisa sobre cálculo de tempo, quando que eu posso me aposentar, eu já introduzo o serviço do planejamento previdenciário, já explico detalhadamente. No teu curso também aprendi a oferecer esse serviço, porque é engraçado que antes eu não oferecia. Eu falava, sim, vamos fazer o cálculo. Já fiz cálculo de graça. E assim, não adianta muito você fazer o cálculo sem acertar o CNIS, sem acertar sem mostrar para a pessoa o que ela precisa arrumar. Porque você faz o cálculo, mas ela não tem noção do que ela precisa fazer. Então, não adianta muito. Então, foi uma virada de chave na minha advocacia, sim, e eu comecei a me apaixonar muito mais por direito previdenciário depois do teu curso. E cálculos também, que cálculos era uma barreira para mim. Quando eu comecei a estudar direito previdenciário, eu pensei, gente, cálculos, nunca vou entender cálculos previdenciários. E com o teu curso isso foi quebrado na minha mente. Eu vi que o cálculo não é uma coisa difícil, você só precisa entender. Precisa entender o que está na lei e precisa entender como aplicar, quais são as regras, como que você tem que utilizar, mas o cálculo em si, ele foi, assim, quebrado na minha mente, agora eu entendo como que funciona, eu tenho mais confiança para fazer o trabalho, porque quando você não entende de cálculos, você joga o CNIS no programa, num programa como cálculo jurídico, prévios, e você tem que confiar naquilo, porque você não sabe. Você não sabe identificar um erro, um possível erro, alguma marcação que você fez errada no programa, e agora eu consigo identificar tudo isso. Estou falando demais, né? Falei demais. Não, pode falar, é isso aí, porque eu tava lendo os comentários aqui, o pessoal tá adorando o que você tá compartilhando. Gente, vocês viram que a Fernanda deu uma dica aqui, que é o cliente, na maioria das vezes, ele não vai chegar no seu escritório falando: oi, faz o meu planejamento previdenciário. Não é isso que acontece, tá? O cliente, ele chega lá geralmente com algum outro problema, ele quer realmente, às vezes, só a contagem, e é nossa obrigação como advogados oferecer o planejamento de uma forma que a pessoa entenda o valor dele, igual a Fê falou. O planejamento não é só uma contagem, né? Ela conseguiu enriquecer esse trabalho para entregar mais, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Você chega lá no seu cliente, fala o valor do planejamento, que geralmente não é tão barato, né? E ele sabe que se ele for em outro advogado ali, o advogado vai fazer a contagem para ele de graça. Essa é a nossa realidade. Então, na reunião, você tem que saber convencer o seu cliente da importância do planejamento. A Fê também deu outra dica. Eu tô só aqui captando as dicas, espero que vocês estejam também. O que ela falou? Ela mostra os erros do INSS. Olha que legal. Ela mostra prints, ela mostra imagens, ela mostra esse caso que a pessoa nem tinha nascido e já tinha o vínculo lá. Isso também é outra tática muito legal para você mostrar a importância. Na reunião, a gente não está querendo enganar nosso cliente nem nada. A gente está oferecendo planejamento porque efetivamente é um serviço que vai fazer a diferença para ele. Então, assim, é muito legal isso que a Fê falou de você mostrar problemas do INSS. Eu sempre falo nas minhas reuniões também. Porque o INSS já aconteceu isso com o cliente. Prova social é muito importante. Você contar casos que você já teve no seu escritório. Você não precisa citar nomes nem nada. Mas você vai mostrando para a pessoa que se ela chegar lá e só pedir o benefício, a chance de dar algum problema é muito grande. A chance de uma fadinha morrer é muito grande. Então, muito legal, Fê. Você teria mais alguma dica, assim, de como você faz para vender o planejamento, assim, para mostrar a importância do planejamento para o cliente? Como é que é quando o cliente chega aí? Como é que você lida com isso? Tem um modelo de planejamento previdenciário que foi muito complexo, que eu sempre deixo, eu cubro as informações da pessoa e sempre deixo comigo para mostrar como exemplo. Olha, é isso. E eu utilizo o gatilho, eu nem sabia que tinha esse nome. Eu utilizo muito o gatilho do contraste. Eu pego esse planejamento e eu mostro, falo, olha, se essa pessoa não tivesse feito o planejamento previdenciário, teria acontecido isso. É um planejamento bem complexo que tem vínculo reconhecido em sentença trabalhista, que a pessoa não sabia que o INSS não reconhece automaticamente. Tem tempo especial,
tem vários erros na carteira de trabalho, um CNIS cheio de indicadores. Então, eu uso ele como modelo e mostro para a pessoa: olha, é isso que aconteceria se ela não tivesse feito o planejamento previdenciário. Porque no cálculo dessa pessoa, eu fiz a RMI do jeito que está a situação dela, e o cálculo da RMI depois de todos os acertos, depois de todas as pendências resolvidas. E deu uma diferença enorme mesmo. Assim, ela tinha 7 anos que não constava, a gente sabe que a cada ano agora com a reforma faz diferença. Nossa. Tinha tempo especial também, que ela nem sabia que existia isso de tempo especial. Então, eu uso como exemplo. Eu costumo usar muito outra coisa, um outro caso como exemplo. Claro, sempre resguardando o nome da pessoa, os dados e tudo, mas eu mostro um exemplo, uso o gatilho do contraste, falo: olha, se você não fizer o planejamento previdenciário, eu posso fazer um cálculo para você, mas pode não adiantar nada. Você pode me pagar o cálculo, mas o seu benefício pode ser indeferido, porque pode ter pendência, pode ter algum tempo rural especial que você não sabe, a gente precisa analisar essa documentação. O seu CNIS pode estar cheio de indicadores. Eu nunca peguei um CNIS sem indicador. Eu acho que o único CNIS que eu vi sem indicador é o meu, porque eu tenho pouco tempo como empregada, mas fora o meu, nunca vi nenhum sem indicador. Então, É menos verdade. um indicador problemático lá no CNIS. Então, eu faço isso, eu mostro para a pessoa, tem que convencer dessa forma, mostrando o que pode acontecer se ela não fizer planejamento previdenciário e sempre voltando para o lado do que a pessoa realmente quer, o que, que ela quer. A pessoa está pensando em dinheiro, né? A pessoa está querendo saber, ela está procurando o melhor benefício. Então, eu sempre explico que, embora ela pague o planejamento previdenciário, ela vai ter um retorno significativo, certo? Se ela não fizesse o planejamento previdenciário, tudo bem, ela não ia gastar com planejamento, não ia gastar com esse serviço, mas ela vai ter prejuízo lá no benefício dela. E talvez um prejuízo que ela não consiga contornar. E explico que não é possível a desaposentação, explico tudo isso, vou explicando o que acontece se ela fizer, o que acontece se ela não fizer, e assim vai dando certo. E eu sempre ofereço, passei a sempre oferecer, porque antes eu não oferecia. Antes eu esperava a pessoa aparecer perguntando: ah, você faz planejamento previdenciário? Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Elas não sabem o que é planejamento previdenciário. Se eu não sabia até o final de 2019, imagina uma pessoa que não está acompanhando assuntos jurídicos, assunto de previdência. A pessoa, olha lá, planejamento previdenciário, tá? Não sei, não sabe se precisa, não sabe o que tem nesse serviço. Então, Exato. você precisa realmente oferecer e explicar como funciona. Que legal, Fê. Eu concordo totalmente com você. Essa parte de você mostrar para a pessoa que é um investimento também é muito importante. Isso a gente consegue Sim. fazer falando outros exemplos. Aqui no escritório, a gente tem vários casos que a gente conseguiu aumentar o valor. Se a pessoa aposentasse por uma regra, seria 1.000, 2.000 reais a menos. Então, fala isso para o seu cliente, né? Fala isso, mostra para ele que ele vai ganhar alguma coisa com isso. Que você, na verdade, que você é advogado, na verdade, vai ser um investimento para ele. E não um gasto, porque existe muito essa imagem, né? De que advogado é um gasto. Ah, tem que pagar advogado. Sim. Só que não, no nosso caso, a gente vai fazer ele ganhar dinheiro, né? Ou pelo menos evitar ao máximo de perder dinheiro. Conseguir o máximo que a gente puder. Então, isso é muito legal mesmo. E Fê, como é que você faz para precificar o seu planejamento? Você considera complexidade? Ah, se é um segurado assim, assim, ou então você tem um valor fixo. Como é que você faz aí no seu escritório? Olha, eu errei bastante no começo com a precificação. Eu precifiquei errado e foi assim que eu fui aprendendo que realmente não dá para cobrar pouco com o planejamento previdenciário. Os primeiros que eu fiz, que eu te falei que eu tinha uma visão mais limitada do que era o planejamento previdenciário, eu precifiquei num valor que eu considero justo porque era um planejamento muito básico, era um pouco mais do que um cálculo, sabe? Agora, depois do curso, depois de um planejamento previdenciário muito bem feito, a apresentação também, a apresentação agora numa pastinha, marcar um horário para conversar sobre o planejamento, tudo isso faz diferença, agrega valor.
E ainda assim, no início eu errei a precificação. Porque eu pensava, nossa, eu acho que ninguém vai pagar tão caro em um serviço como esse, né? Então, eu precifiquei errado e eu apanhei para fazer o planejamento previdenciário com vários vínculos, vários indicadores. E, assim, sentindo que eu estava pagando para trabalhar. Sabe quando você não sente o retorno? Eu falei, meu Deus, por que que eu cobrei esse valor? E já não podia voltar atrás, estava tudo acertado. E o pior é que nessa semana que eu fechei esse, eu fechei um outro pelo mesmo valor. E eu já fiquei assustada, porque eu pensei, meu Deus, eu vou ter que fazer o outro por esse valor. E já me deu um desânimo. Eu falei, não, gente, eu preciso precificar isso aqui corretamente e tentar convencer a pessoa. E se ela não quiser, eu simplesmente não faço. Porque não dá, é muito trabalhoso. É um serviço que tem resultado justamente porque é muito trabalhoso. Então, o que que eu faço agora? Primeiro, eu analiso a documentação por alto e precifico a partir dali. Por quê? Tem planejamento previdenciário que eu fiz que foi muito básico, assim, que a pessoa sempre contribuiu com carnê, tinha todos os carnês em ordem, tudo bonitinho. O CNIS tinha um vínculo lá em aberto, precisei só fazer essa retificação. Mas de resto, estava tudo ok. A RMI ia ser um salário mínimo. A pessoa não tinha interesse em contribuir mais do que isso, ela só queria saber se a documentação estava correta. Eu fiz um planejamento para saber todas as possibilidades, o que poderia mudar ali. Acabou que foi um planejamento simples e eu vi que eu preciso fazer essa diferença. Porque da mesma forma que eu peguei um planejamento extremamente complexo, a pessoa tinha 3 carteiras de trabalho, tinha tempo rural para verbar, que ela não. Ah, eu não sei, a documentação tá lá no Nordeste, eu não sei o que pegar. Então, assim, você tem que diferenciar esse trabalho. Eu senti muita diferença ao fazer esse primeiro planejamento que eu te falei e o outro super complexo com várias carteiras, CNIS errado e tempo ainda buscar documentação. Então eu olho por alto, faço uma entrevista. Para mim a chave é a entrevista para precificar. Eu faço uma série de questionamentos, pergunto se ela já trabalhou em serviço público, porque aí tem a questão da CTC que você tem que explicar, pergunto se ela tem algum processo trabalhista. E a partir dali, eu precifico. E eu precifico sem. Por exemplo, as pessoas pedem desconto. Ah, não, mas está muito caro. Eu não caio mais nisso de, não, eu vou baixar o preço para não perder o cliente. Não, é esse preço, porque eu lembro do quanto eu apanhei para fazer aquele primeiro planejamento previdenciário, que foi muito complexo e eu precifiquei errado. Então, agora eu precifico por complexidade. Eu não tenho um valor fixo. Eu analiso por alto a documentação e faço uma entrevista bem feita. A partir dali, eu precifico o planejamento. Entendi. Legal. Mas quanto em média, assim, você diria, né? Tipo, desse mais simples até o mais complicado, quanto que você costuma cobrar, assim? Se você puder falar, claro, né? Sim, claro. Olha, menos que 800, eu acho que já não compensa. Não compensa. Se você pega ali, tá tudo redondo, mas menos que 800 reais, não compensa você fazer, porque você perde muito tempo. Eu perdi várias tardes para fazer planejamento. Então, vai de 800 até 1.800 reais. É o meu valor. Legal. E, Fê, depois dos planejamentos, você conseguiu fechar novos contratos, esses clientes? Depois que como que é a pós-venda, né, do planejamento? Você faz lá a entrega do jeito que a gente conversou, você entrega a pastinha, marca um horário, né? Porque isso é um ponto muito importante para quem está assistindo a gente, que a entrega não é só você mandar um e-mail para o cliente, um parecer de 2 páginas, não. Na minha visão, se você está cobrando caro, você tem que entregar um trabalho de valor. Então, além do parecer ter que ser o mais completo possível, a entrega também pode ser diferenciada. Aqui no meu escritório, eu marco uma reunião só para entregar o planejamento, explicar tudo para o seu cliente, para o meu cliente. E muitas vezes, nessa reunião, eu já aproveito para engatilhar um novo serviço. Dependendo do que eu encontrei no meu planejamento, às vezes o cliente já tem direito a um requerimento, às vezes ele tem direito a uma ação judicial. Então, aí eu já faço a proposta desse novo contrato. Como é que foi aí na sua experiência, né? Você
conseguiu fechar novos contratos? Você viu que os clientes estão voltando depois do planejamento, te indicando? Como é que está sendo esse pós-venda? Jéssica, o planejamento previdenciário assim foi a chave para fechar novos contratos. Porque, por exemplo, fiz um planejamento em que a aposentadoria já estava fechada, ele já tinha direito, era um momento muito bom para pedir. Então, expliquei para a pessoa e eu fiz o requerimento de aposentadoria que saiu em pouco tempo e foi muito bacana, porque quando tá tudo certinho, a concessão vem mais rápido. Então, eu expliquei, olha, com planejamento, possivelmente a sua aposentadoria não vai demorar, ela vai vir mais rápido do que em comparação em outros casos. Foi muito bacana, porque essa pessoa achou incrível que a aposentadoria veio muito mais rápido do que de conhecidos dela que ainda estavam aguardando há muito tempo, ainda com recurso para receber essa aposentadoria. Por ela, eu recebi uma indicação. Enfim, também tem questão de PPP, porque tem aparecido para mim muita gente com tempo especial. E é muito engraçado que lá no início eu pensava, gente, eu não vou trabalhar nunca com isso, porque é muito complexo. Mas foi o que tem aparecido para mim. E é bacana, porque com o planejamento previdenciário, quando eu explico para a pessoa, olha, aqui tem um tempo, ele pode ser reconhecido como especial, a gente pode tentar, mas precisa buscar PPP. Então, já fechei contrato para adiantar essa documentação. Falei, olha, você vai, embora a pessoa se aposente lá na frente, a documentação de aposentadoria especial é bacana que esteja redondinha desde já, né? Então, fechei um contrato para buscar PPPs de empresas muito antigas, de empresas que já faliram, de correr atrás dessa documentação para aposentadoria especial. Então, esse também foi um dos contratos que eu fiz. Tive contrato de acerto de CNIS, isso foi bastante, assim, considero que foi bastante depois do planejamento previdenciário, porque com o planejamento você encontra o que tem que ser consertado. Então, eu já explico para a pessoa, olha, isso precisa ser arrumado, você tem a opção de reunir essa documentação, ir no INSS, tentar. A pessoa geralmente acha muito complexo. Trabalhei com algumas pessoas, para alguns clientes, que não estavam entendendo e não são tão inteirados assim com tecnologia. Ah, doutora, mas quanto que você cobra para fazer isso para mim? Então, teve contrato de acerto de CNIS também, que eu fiz por causa dos planejamentos. E também tem concessão que está rolando, que veio depois do planejamento previdenciário. E tem outras que a pessoa adorou o planejamento, mas ainda não tem o benefício. Então, eu acredito que uma hora a pessoa volte, porque é bacana quando a pessoa gosta do resultado. Você sente que a pessoa gostou do teu trabalho e ela fala, ah, doutora, então nessa data aqui eu vou falar com a senhora, tá bom? Tá bom. E sobre a apresentação que você me perguntou, sim, eu sempre marco um momento para explicar o que está no planejamento da pessoa, porque ela não entende. No primeiro planejamento que eu fiz, depois do curso, que foi um planejamento mais complexo, quando eu folhei, eu pensei, gente, se uma pessoa leiga olha isso aqui, ela não entende regra, pedágio, o que é pedágio? Eu lembro que a segurada achava que pedágio era dinheiro, mas eu tenho que pagar um pedágio, pagar quanto? Então, assim, 100%, tem que pagar 100%. Então, você precisa explicar o que está ali. Embora eu tento explicar de uma forma que a pessoa entenda no planejamento previdenciário. Mas o técnico, os conceitos técnicos, é muito difícil você driblar isso e falar, eu não vou colocar nada técnico no planejamento. Então, eu marco um horário, sim, com a pessoa para explicar tudo que está ali. Eu leio o planejamento junto com ela e vou traduzindo com palavras simples que ela possa entender, né? Dos planejamentos que eu fiz, eu acho que pelo menos uns 4 foram por videoconferência. Marquei um horário e expliquei assim como eu estou falando com você agora, por WhatsApp mesmo. Falei, olha, vamos pegar o planejamento, nessa primeira parte, assim, funciona dessa maneira. E teve pessoas que eu atendi presencialmente, fui na casa de cliente. Eu não tenho escritório físico, então para mim já é uma luta a mais. Já fui na casa de cliente explicar o que tinha acontecido ali no planejamento previdenciário da pessoa. Olha, aqui foi feito isso. Eu acho que esse momento é essencial. Você tem que marcar um horário para conversar com a pessoa sobre o trabalho que foi feito.
senão ela não vai entender. E a apresentação é super importante também, porque eu lembro que nos 2 primeiros que eu tinha feito, que foram aqueles rasos que eu falei, eu fiz, não tinha pasta, fiz uma folha simples, assim, e aí quando eu vi as pessoas falando, porque planejamento previdenciário é caro, eu pensava, gente, mas não consigo precificar tão alto isso, porque ele era raso, a apresentação não era tão boa, eu não marcava horário nenhum para conversar com a pessoa, eu só explicava, olha, no final tem a conclusão. Então, a minha visão sobre planejamento foi, assim, ficou muito mais aberta depois do curso. Eu tive várias ideias e até acrescentei mais coisas no meu planejamento que, com a vivência, com a prática, você pensa, nossa, isso aqui é um ponto importante para eu colocar lá no planejamento. Então, você vai enriquecer, você vai aprendendo a enriquecer o teu trabalho. Isso é muito bacana. Sim, isso é muito. Eu acho que, não sei se eu falei nessa aula ou no episódio 2 da semana, que é. Ixi, Fê, você travou para mim. Você travou para mim também. Deixa eu ver. Ué, que estranho. Eu tô Você tá me normal. ouvindo? Você tá me ouvindo? Ah, voltou. Ah, voltou agora, voltou. Então, mas eu tava falando justamente, cara, isso que a Fê falou é muito verdade. Eu sinto muito isso aqui. Porque quando você. É legal que cada tipo de segurado, cada tipo de realidade que você vai pegando, você vai vendo o que é importante nesse caso. Então a Fê falou que ela tá pegando muita aposentadoria especial. Então ela já sabe, no primeiro deve ter sido muito difícil, né? Analisar PPP, ver o que precisa. Mas agora, a partir do segundo, a partir do terceiro, a partir do quarto, ela já vai pegando as manhas. Então ela vai conseguindo analisar mais rápido, ela vai conseguindo colocar isso no planejamento de uma forma que agregue valor, né? Eu sempre falo a questão dos meus professores. O primeiro, eu faço muito planejamento de professor, né, de escola particular. O primeiro foi terror e pânico, desespero. Eu tava, sério, quase chorei. Mas, porque tinha serviço público também, né? Muitas vezes professores trabalham em vários lugares ao mesmo tempo. Então, foi um desespero. Mas hoje, quando chega o professor, eu fico sorrindo, feliz, contente, que eu já sei o que eu vou ter que olhar. Eu já sei quais são as melhores possibilidades, geralmente, né? Então, eu já sei o que eu vou ficar de anteninha em pé. Então, isso é muito legal também do planejamento. O planejamento é um trabalho que você vai sempre melhorando, igual a Fê falou. Você vai sempre melhorando, sempre acrescentando valor. E, Fê, como que os... agora falando assim, em questão de resultados, né? Como que o planejamento tem te ajudado a manter o seu escritório? Você tem visto diferença, assim, no sentido de que você está tendo um retorno agora, né? Não está tendo que esperar, às vezes você está até entrando com os requerimentos, mas você consegue se manter. Você tem tido algum resultado nesse sentido? Tem, André, porque, como eu te falei, eu não tenho escritório físico, eu não tenho esse gasto. Então, tá tudo sendo lucro, assim, para mim. Não tem um gasto com espaço físico. Então, tudo que entra tá sendo muito significativo. Depois do planejamento, eu consegui outros serviços, outros contratos de acerto de CNIS, busca de documento, enfim, e, e me passou muito mais segurança, porque eu tinha muita insegurança em relação a cálculo e eu até pensava, nossa, eu não posso advogar nessa área, porque eu preciso entender muito sobre cálculo. Então, depois do planejamento previdenciário, depois dessa prática com planejamento, a minha mente se abriu para cálculo previdenciário, ficou muito menos complexo, eu consigo ter uma nova visão de trabalho. Então, eu estou tendo retorno, sim, estou tendo retorno financeiro com planejamento, isso é muito, muito bacana. E fazendo uma avaliação de quando eu comecei até agora, o meu retorno significativo começou depois do planejamento. E é muito bacana também, porque assim, eu tenho muitas parcerias. Parcerias têm me ajudado demais, demais mesmo. Eu tenho parcerias com advogados que não atuam com direito previdenciário. E teve planejamento que eu fiz por parceria. Eu expliquei para o meu colega, olha, eu faço um serviço que funciona assim, 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 porque no escritório dele, às vezes, chegam clientes que perguntam sobre previdenciário e ele não entende. Então, eu expliquei para ele como que funciona e aí ele me indica, né? E aí a gente faz essa parceria de indicação.
Então, tem muito isso também. Se animem com parcerias, porque não é todo advogado que entende sobre direito previdenciário e muito menos que entende sobre cálculos. Então, tem essa jogada também da parceria. Isso tem me ajudado muito também. Explico para a colega, olha, eu faço um serviço assim, assim, assim. Então, se chegar alguém, você explica. Então, tenho tido esse retorno, sim, financeiro, depois do planejamento previdenciário, depois de entender cálculos, porque uma coisa também que é importante falar é que nem sempre, por mais que você explique, por mais que você tenha assim uma oratória brilhante, explique para o cliente qual é o retorno que ele vai ter, às vezes ele só vai querer o cálculo. E uma coisa que eu defini na minha advocacia é que eu não faço mais cálculo simples, porque se a pessoa quiser um cálculo simples, ela entra no meu INSS e olha lá, aquilo já é o cálculo simples. Então, agora eu trabalho com um cálculo, eu consegui fracionar o planejamento previdenciário também para essas pessoas que não querem, de já não quero planejamento previdenciário, eu só quero um cálculo. Eu explico que tudo bem, então eu faço um cálculo, mas ele não é um cálculo simples, é um cálculo complexo, onde eu vou analisar o CNIS, analisar a documentação e saber o que pode ser averbado. E ali eu não faço cálculo de RMI, enfim, é um planejamento enxuto, é um planejamento fracionado, assim. E isso começou depois que eu entendi a fazer planejamento previdenciário. E é bacana que depois do teu curso a pessoa vai conseguir ter essa visão de que ela pode oferecer também as coisas, ela pode fazer contratos ali separados. Porque às vezes aparece segurado muito, muito humilde. Embora você facilite a forma de pagamento, embora você explique, às vezes não é tão viável para a pessoa mesmo, mas você aprende a fracionar o planejamento. Olha, um cálculo aqui complexo, vou te mostrar o que pode ser feito, mas assim, uma coisa mais enxuta. E isso também tem me dado resultado financeiro. Esse cálculo mais enxuto, porque muita gente só quer um cálculo. Você oferece o planejamento, não, eu só quero um cálculo, não tô apertada, nem parcelando, nem nada. Então, eu faço esse cálculo mais complexo também, precifico levando em consideração essa complexidade também. E isso dá retorno. Muito legal. É muito importante você entender a realidade do cliente, né, Fê? Porque também tem vezes que a pessoa não consegue pagar. E essa Sim. estratégia que você está usando é muito legal, porque aí você consegue oferecer um serviço para essa pessoa e você faz de uma forma que, tudo bem, o valor que eu vou receber vai ser um pouco menor, mas o serviço que eu vou receber, que eu vou entregar também não vai ser um planejamento ó, super complexo, até porque às vezes Uhum. nem precisa, né? Tem casos, por exemplo, muitos advogados que vieram aqui que elas fazem segurado rural. Elas falam, o valor do benefício vai ser um salário mínimo. Então, o que eu faço? Eu faço o planejamento só da parte da análise documental. Então, a gente tem Isso. que entender o Uhum. nosso cliente. Você quer falar alguma coisa? Fala aí. E que um serviço puxa o outro. Porque você fala, eu vou fazer um cálculo. Mas olha, tem isso aqui para arrumar. Aí esse serviço vai puxar o de retificação. Olha, daria para saber quanto você vai receber se você retificar isso aqui. A gente retificou, sua RMI pode mudar. E aí vai puxando o serviço, daqui a pouco você fez um planejamento previdenciário inteiro para a pessoa, todo fracionado. E essa visão eu tive depois de implementar o planejamento previdenciário, porque aí você entende, você sabe separar os serviços, né? E você consegue entender a questão da complexidade de cada parte. Então, foi muito bacana nesse sentido também, de fracionar o planejamento. Muito legal. Fê, e tinham perguntado aqui mais para cima, como que você faz para prospectar? Você falou que prospecta muito por parcerias, né? Colegas advogados, seu networking. Mas você tem alguma outra forma que tem te dado resultado, assim, de prospecção? Já tenho investido muito em redes sociais, muito, uma coisa que eu não fazia. Eu me formei, sou advogada, mas eu não falava isso para ninguém, ninguém sabia que eu era advogada. Então, fiz um Facebook, fiz esse Instagram. Esse Instagram tem dado muito resultado para mim em questão de parcerias. Muita gente veio me contatar, não trabalho com direito previdenciário, queria entender isso aqui, você aceita fazer uma parceria? O meu Facebook tem dado muito resultado com cliente, inclusive cliente final, dica, gente, Facebook é melhor, Ó, tá?
Pelo menos para mim, aqui tem sido Ah, assim um resultado muito bacana de parceiros e lá no Facebook tenho tido resultado com cliente final. Como eu comecei a adicionar o meu círculo de amigos e parentes, as pessoas vão percebendo com o que você trabalha. Poxa, ela trabalha com isso, eu estou com aquela situação com meu pai, eu estou com aquela situação com a minha mãe. E aí isso vai gerando indicação. A pessoa começa a te associar a isso. Ah, é previdência? Lembro da Fernanda, a Fernanda faz isso. Então, assim, teve colega que eu não via há muito tempo que veio me procurar, teve parente que eu não via há muito tempo que veio me procurar. Agora eu sou a referência da família e do círculo de amigos quando a gente fala em direito previdenciário e planejamento previdenciário. Eu tenho investido muito em mídias. Criei um site, quase todos os dias faço um post, tento programar meus posts no final de semana para sempre ter alguma coisa aqui. Sempre passo lá para o Facebook, Google Ads também. Consegui lá no começo, eu estava usando, agora tenho bastante serviço, então não estou usando mais, porque as parcerias foram bem significativas para mim, deram bastante serviço mesmo. E é assim que eu estou prospectando sem escritório fixo. A internet, gente, é uma super ferramenta para quem não tem esse escritório, tá? Hoje em dia a gente consegue, imagine, esses dias eu fiz um benefício de uma pessoa lá do interior da Bahia. Fiz daqui, a documentação foi enviada toda por e-mail, fiz todo o trâmite por e-mail e WhatsApp. Então, eu não tenho mais essa marra de escritório físico, que antes era uma coisa que me limitava. Eu pensava, nossa, eu não vou conseguir prospectar clientes sem escritório. Mas não, tenho usado todas as ferramentas digitais possíveis para prospectar pessoas. Fiz cartão, meus parentes me ajudam também, falando: quando entra no assunto, a Fernanda trabalha com isso aí, ela pode ver para você. Hoje mesmo, hoje de manhã, o meu pai já falou: Fê, tem um senhor que me falou isso, isso, isso. Eu vou entregar o seu cartão para ele também. Eu falo, tá bom, pai, entrega sim. Então, é muito bacana de nichar em cálculos previdenciários, nichar nisso, porque aí você vai ser lembrada. E aí essa prospecção, mesmo sem ter um escritório, mesmo em home office, ela é eficiente. que legal. Ó, gente, o Insta da Fernanda é Fernanda Quadros ADV. Tem gente perguntando aí. Depois todo mundo segue ela lá. Que legal, Fê. Tudo que você falou, eu achei muito legal porque você tem uma postura muito ativa, né? Você não ficou esperando os clientes caírem do céu. Você foi lá no Facebook, no Instagram. E é isso, gente. Né? Não adianta nada você ficar reclamando, ai, não tem clientes, se você não corre atrás. Eu também criei meu Instagram para prospectar clientes. Hoje o que dá. Eu ainda não tenho Facebook. Todo mundo fala que o Facebook é ótimo para o cliente final. Eu quero começar. Mas eu não tenho Facebook. Hoje eu prospecto muito igual a Fê aqui pelo Instagram. Mais parcerias, mais indicações de advogados. E eu tenho muitos clientes que vêm do YouTube também. Porque é outra rede que eu estou investindo bastante. Então, gente, o segredo é esse. Quem não é visto não é lembrado. Tanto no online como no offline. Igual a Fê falou. Entregar cartão, falar para todo... Gente, eu falo para todo mundo que eu sou advogado. Te conheci hoje, você já vai saber que eu sou advogado previdenciarista. E que faz planejamento, né? Exatamente. E assim, hoje com a internet, né, Fê, a gente consegue atender. Eu faço muitos atendimentos online de pessoas do Brasil inteiro. Às vezes a pessoa é até de Brasília, mas ela prefere que seja online, né, por causa do que a gente está vivendo. Então, hoje é muito fácil. Você não precisa ter um escritório físico. O Daniel, né, meu namorado, por muito tempo ele atendia em cafés. Ele não tinha um escritório. Então, ele atendia em cafés, coworking. Tem vários coworkings aqui em Brasília que você pode alugar a sala de reuniões. Aí você faz a reunião e pronto. E eu lembro que quando eu fui lá, eu não sabia que era um coworking. Eu entrei e fiquei, gente, que escritório grande, né? Tipo, que pessoa de sucesso. Só que, na verdade, era um coworking, era uma sala, né? Mas dá aquele impacto. Então, é bem legal, né? Ai, meu Deus, já são os 46, Fê, o tempo tá voando. Nossa, muito Eu rápido, tenho né? só mais algumas perguntinhas. Fê, como você diria assim que o curso te ajudou a implementar o planejamento previdenciário no seu escritório? Como você acha que você acha que fez a diferença, né? Te ajudou em quê? O que você poderia dizer?
Já, como eu falei, eu não entendia sobre cálculo, né? Eu tinha aquela noção teórica. Eu já tinha comprado um livro muito bom sobre cálculos, mas eu nunca tinha visto alguém realmente fazer uma planilha, alguém mostrar como que é, o que que o programa de cálculo faz, né? E eu precisava ter essa visão. Eu sou muito visual, assim, no sentido de aprendizagem. Eu preciso ver a pessoa explicando, ver a pessoa fazer e o teu curso me ajudou muito com isso. E, embora eu já tivesse uma noção bacana sobre os benefícios, eu acompanhei todo o teu módulo do beabá do direito previdenciário, de tempo de contribuição, carência, você explicando sobre cada benefício. E, embora eu já soubesse, aquilo me ajudou ainda mais a fixar. Então, para quem não tem nem noção de benefício, é muito bacana o teu curso. Eu já tinha feito um curso de cálculos. E sinceramente, o seu, nossa, não tem comparação. O seu está super organizado. Os módulos estão organizados, você explica com uma didática assim muito, muito boa. Eu costumo falar para quem me pergunta, porque muita gente já me perguntou, o curso da Jéssica é realmente bom? E eu falo que é muito engraçado que você explica como se fosse uma pessoa próxima explicando. Porque eu vejo algumas aulas que envolve muito juridiquês para uma coisa que já é complexa, sabe? Você consegue explicar a parte técnica, mas com uma didática que a gente consegue entender e aplicar corretamente, sem muito juridiquês. Você explica como se estivesse conversando com uma amiga. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é um diferencial. Porque de outros cursos de cálculo de outro curso de cálculo que eu fiz, é aquela coisa muito formal e você fica assim, uma tensão achando que você não vai aprender, não tem o módulo de benefícios, então tem hora que você fica, ué, não entendendo. Eu até pensei, nossa, se a pessoa começar isso aqui do zero, ela não vai entender. Então, o teu curso, ele ensina, fala sobre cada benefício, fala sobre tempo de contribuição, está atualizado, isso é muito importante. Então, me ajudou muito a mudar essa visão que eu tinha de cálculos e facilitar todo o resto do trabalho, porque, pessoal, que para quem vai atuar em direito previdenciário, não ignorem cálculos. No início eu pensava, a parte de cálculos eu vou empurrar para um contador. Tem que arrumar um contador para fazer uma parceria e aí eu me viro nessa questão. Mas a gente perde muito se a gente fizer isso. Muito, muito mesmo. Você vai perder dinheiro, com uma coisa que você consegue fazer, mesmo que você não goste de matemática, não gosto de cálculo, eu também não gosto. E eu consegui entender, consegui aplicar, consigo fazer e fazer com segurança. Porque quando a gente não gosta de alguma coisa, assim, eu tinha medo de ficar insegura na hora de fazer o cálculo. Pensava, gente, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque eu não gosto. E eu passei até a gostar do cálculo previdenciário, porque conforme você vai entendendo como funciona, a complexidade, ela vai assim, ela não some, tá, gente? Mas ela vai diminuindo, né? Você consegue ter uma visão do que você está fazendo bem diferente, muito mais limpa, muito, muito mais didática do o que você aprendeu, a aplicação de tudo aquilo que você aprendeu em relação a cálculos, foge da teoria, vai para a prática, então me ajudou demais, demais mesmo. Hoje eu sei que eu entendo cálculo previdenciário. E é muito bacana quando eu me vejo ajudando colegas em outros grupos que já tem bastante tempo de atuação em direito previdenciário, mas não acompanhou a reforma, ainda está um pouco confuso. E quando eu vou lá e ajudo, eu falo, caramba, não acredito que cheguei nesse nível, sabe? De conseguir ensinar o cálculo para um outro colega. E olha, Jéssica, eu não faria essa live se eu realmente não tivesse gostado mesmo do teu curso, tá? Então, parabéns. Excelente. Ai, eu fiquei até emocionada, Fê, porque, nossa, realmente, assim, quando eu fui fazer esse curso, eu pensei, imagina uma pessoa que está começando do zero, sabe? Começar do básico, de todas as... E um passo a passo que faça sentido. Então, por isso que eu separei os módulos dessa forma. Primeiro eu explico as regras, depois o tempo, porque eu imaginei o jeito que eu gostaria de aprender, sabe? Eu também já fiz vários cursos e
às vezes fica mais difícil, né? Porque acho que às vezes o professor, ele sabe tanto, né? Que ele tem até dificuldade de passar esse conhecimento. É isso mesmo. Então eu tentei voltar lá quando eu comecei realmente a aprender, como que eu aprendi, o que que poderia ajudar a ficar mais didática. Eu fiquei muito feliz. Nossa, obrigada, Fê. Vou chorar aqui. Ah, fiquei muito feliz. Gente, vocês estão gostando da live? Deixa aí, a Fê deu muitas dicas babadeiras. Inclusive, Fê, vamos dar um sorrisinho para quem quiser já tirar e postar e concorrer ao livro. Me marca e marca a Fê, ó. Vai, sorrisinho. Todo mundo tirou? Bom, Fê, nossa, foi incrível. Eu tenho ainda a última pergunta para você. Não, olha só, gente, agora a Fê vai dar o conselho dela. Fê, o que você falaria para quem está começando aí nessa jornada de previdenciário? Qual seria o seu conselho? Uhum. Vou tirar por base a minha experiência. Primeiro, não se limitem porque alguém falou que direito previdenciário é muito complexo, que cálculo é muito chato. Não se limite a isso. Se você quer mergulhar em direito previdenciário, é importante que você entenda a base e é importante que você entenda, sim, cálculos previdenciários. Ainda que você não goste de matemática, ainda que você tenha certeza que você vai passar para uma outra pessoa, eu acho importante que você entenda cálculos, que você tenha muita responsabilidade nesse serviço, porque a gente está lidando com direito de pessoas, com benefícios de pessoas que pode ser o que ela precisa para colocar um prato de comida na mesa. Então, tem que atuar com responsabilidade. Não se aventurem no direito previdenciário, tá? Exatamente por causa disso. É uma área que exige muito, muito estudo e exige muita atualização. Todos os dias acontece alguma coisa diferente, você precisa estar atualizado. Aí esse é um ponto importante do teu curso, porque você coloca as atualizações, mesmo depois do vídeo gravado, você coloca ali embaixo o que mudou. Isso é muito importante, porque eu já comprei curso que extremamente desatualizado, que eu mesma fazia o comentário lá, mas isso ainda vale? Não, não. A pessoa responde, não, não vale. Então, não me ajuda. Então, Então tomem me cuidado. avisa, pelo menos, né? Me avisa que mudou, que não vale mais. Então, se atualizem, estudem a base ali. O teu curso mostra cálculo de contribuição e carência. Estudem o que são esses conceitos básicos do que é segurado. E no início a gente pensa, isso aqui eu já sei. Tem certeza que você sabe? Estuda de novo, porque não é tão simples. Não é só ler, contribuição é isso, carência é isso, tá bom, tá certo. Não, entenda o que mudou, entenda como era antes da reforma também. O teu curso fala sobre isso, porque vai chegar gente que tem direito adquirido. Você precisa saber como era antes, não se apegue só ao que mudou com a reforma da Previdência. E se você não tem escritório físico, que eu sei que é uma situação muito comum para quem está iniciando na advocacia, também não use isso como um limite para pensar que você não consegue iniciar, porque eu estou tendo resultados sem um escritório físico. Alguém me perguntou onde eu moro em São Paulo. Então, eu sei que cada cidade tem a sua realidade. Eu sei que no interior talvez seja um pouco mais complicado essa questão de não ter um espaço físico. Aqui eu consigo atuar em home office, indo encontrar a pessoa, e eu estou tendo resultado. Eu sei que eu me limitava muito por causa disso. Então, é possível fazer isso com direito previdenciário. Tem muita gente com benefício negado. As pessoas não entendem nada sobre direito previdenciário. A gente não tem assim um programa educacional que vai explicar para a pessoa. As pessoas não sabem nem que ela precisa contribuir para ter direito a algum benefício. Né? Então, é um papel do advogado explicar o direito da pessoa, o que ela precisa fazer, oferecer o serviço para ajudar a retificar, buscar um benefício. E é isso, gente. Espero que vocês tenham sucesso. E obrigada, Jéssica, parabéns pelos seus ensinamentos. Você é uma inspiração para mim, porque eu sei que você é uma jovem advogada também, com puta resultado, ajudando vários colegas. E obrigada. Ai, Fê, eu que agradeço a sua participação. Nossa, foi incrível hoje. Tenho certeza que as pessoas vão levar muitos ensinamentos da sua realidade, da sua prática. Obrigada
por compartilhar. Eu tenho certeza absoluta. 2021 vai ser um ano ainda mais incrível, né? Cheio de planejamentos, de cálculos. Muito obrigada pela participação, gente. Lembrando que tá rolando já o primeiro episódio da semana. Clica aqui para assistir, tá lá no link da minha bio. Tira o seu print se você ainda não tirou e marca a gente para você concorrer ao livro Monstro Verde do Frederico Amado. Fê, muito obrigada, viu? Foi muito incrível. Nossa, já passou 1 hora já, né? Acredito. Passou muito rápido. Essa foi a live mais longa da semana, porque eu nem vi passar. Enfim, gente, e hoje à noite, às 9 horas, a gente tem a primeira live da noite, que vai ser como iniciar na advocacia previdenciária. Eu espero vocês, tá bom? Se vocês gostaram da live, vai ficar salva no IGTV. Se você perdeu alguma coisinha, vai ficar salva lá. Se você gostou, deixa lá seu comentário. E eu vejo vocês hoje à noite, tá bom? Obrigada, Fê. Muito sucesso, tá? Beijo. Qualquer coisa, conta comigo. Tchau, gente. Boa tarde. Bom trabalho.